Boa tarde, gente. Deus abençoe. Estamos iniciando mais uma live de poder, de graça e de autoridade profética. E eu creio que, só vou ajeitar aqui, eu creio que coisas grandes irão acontecer nesta noite. Eu creio no poder. Eu creio na graça que excede o trono de Deus. Eu creio na esperança, eu creio na expectativa. Eu creio em dias melhores. E eu creio nesse Deus que tem poder no mundo espiritual para mudar a história daqueles que estão aqui. Eu creio que se você chegou aqui é porque o Espírito Santo de Deus tem algo novo a mudar na tua história, tem algo novo a transformar a tua vida. E eu creio que hoje o Espírito Santo irá operar movimentos novos aqui. O Espírito Santo, ele irá mudar a tua trajetória. Nós vamos orar. A palavra de hoje está em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Mas antes, vamos estar orando por essa live, apresentando cada mente que entrar nesse ambiente celestial. Porque o que tem sido falado aqui, tem sido um transformador intelectual para muitos. E eu sei que Satanás ele não se agrada quando pregamos um evangelho puro, um evangelho redentor, um evangelho de salvação, de mudança de estado, um evangelho que nos levanta a viver coisas novas, um evangelho que muda a nossa história. Um ótimo dia a todos. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Que o extraordinário e o sobrenatural estejam sobre nós. Uma ótima tarde a todos os irmãos. E eu quero orar, irmãos, para que almas sejam alcançadas cada dia mais pelo Evangelho vivo. Que cada dia mais pessoas sejam levantadas para pregar a palavra do Deus eterno, daquilo que é poderoso, daquilo que é sagrado, daquilo que é santo, daquilo que nós olhamos e falamos, Deus. Irmãos, vamos fazer uma lógica aqui antes da pastora orar, antes da pastora começar a pregar. Jesus, ele foi entregue naquela cruz para que eu e você pudéssemos estar aqui essa hora ouvindo essa palavra. Jesus, ele serve no abatedouro como um sacrifício vivo. Bem-vindo, filho. Para que eu e você tivéssemos o direito à cura, à libertação, à transformação, à mudança intelectual. Qualquer um de nós que estamos aqui, se nos arrependermos diante de Deus, seremos levantados para viver um tempo novo. Seremos levantados para viver coisas novas. Então Jesus está dizendo para você hoje, abra os seus ouvidos. Abra o seu coração, porque na hora da palavra, irmão, nós estamos pensando nisso, estamos pensando naquilo, estamos preocupados com aquilo outro, estamos, isso e aquilo. E o diabo está roubando de nós a oportunidade de mudança. Porque na hora em que é para nós nos entregarmos, nós estamos preocupados com aquilo que nós não podemos resolver. Jesus já está falando aqui com você. Tem coisas que você está preocupado, mas que não é você que pode resolver. Aliás, até tem uma autonomia sua, que é a do joelho. Que é quando você ora, que é quando você busca, que é quando você confia. Essa é a parte que te compete. Mas tem coisa que nós estamos. Será que, bem-vinda, filha, será que vai dar isso? Será que vai dar aquilo? Será que vai acontecer dessa maneira? Será que vai acontecer daquela outra? E Jesus está dizendo, ei, tem coisas que sou eu que vou cumprir. Tem coisas que você precisa estar de pé para receber. Irmãos, quantas pessoas eu conheço que passaram anos orando por um marido, um exemplo. Quando o cara muda, ela tá de saco cheio daquela promessa. Sabe por quê? Porque ela orou por alguém, mas no meio do caminho ela não se manteve. Olha bem o que a pastora tá falando. Ela orou para Deus mudar alguém. Quando Deus começa a mudar alguém, ela não quer mais se relacionar com aquele alguém. Sabe por quê? Porque ela não se transformou no período da mudança. Ela fez do propósito muito maior do que o voto com Deus, do que o comprometimento com a graça. Porque, irmãos, a proposta é que eu também me transforme. Tem vales que eu agradeço a Deus por ter vivido.
Tem pessoas que Deus tirou da minha vida que eu falo, Deus, obrigada todo dia por ter tirado essa pessoa da minha vida. Não tem como eu voltar atrás e dizer, seria possível que eu não tivesse conhecido essa pessoa? Não. Porque tem coisas que eu não tenho como voltar. Mas eu posso olhar, agradecer para eu não cometer os mesmos erros. Para eu não voltar e caminhar nos mesmos becos que eu caminhei. Para eu não andar nos mesmos caminhos que outrora eu andei. É isso que Jesus está dizendo para nós hoje. No tempo que nós estamos em promessa, Jesus vai transformando o nosso estado intelectual. Jesus vai mudando a visão. Jesus vai nos amadurecendo. Nós vamos olhando e falando, caramba, como que eu pude ser tão imaturo? Como que eu pude dar tanto mole para isso? Como que eu pude viver aquilo outro? E Jesus está dizendo hoje para você. A paz do Senhor a todos. O propósito, ele é levantado pelas nossas orações. Mas dentro do propósito, irmãos, eu preciso permanecer de pé. Porque senão eu passo a ter relação com as bênçãos e deixo de me relacionar com o Pai. Eu largo o ponto que me alimenta para dar o basta. Eu já recebi o que precisava, tá tudo bem. Eu não preciso mais pagar preço, eu não preciso mais. E não é isso que Deus espera de nós hoje. Então, irmãos, eu não sei o que tu estás enfrentando. Eu não sei qual é a guerra que você está passando. Mas eu tenho uma coisa a dizer, você não é melhor e nem pior do que ninguém. O privilégio da guerra é para todos. Todo mundo que está aqui nessa live tem uma guerra pessoal. Talvez você ache que a tua guerra é desesperadora, mas tem alguém com um problema maior do que o seu. Tem alguém enfrentando uma batalha maior do que a sua. Tem alguém que tem que renunciar à carne todo dia e dizer, olha só, diabo, eu te renuncio da minha história, porque eu vou permanecer de pé com Cristo Jesus. Mas nós achamos que o nosso problema é maior do que os outros. Achamos que aquilo que estamos enfrentando é mais grave do que os outros. E Jesus está dizendo para nós hoje, levante-se para viver dentro do cenário que Cristo colocou você hoje. Talvez o cenário hoje é que você tem que orar por um filho. Talvez o cenário hoje é que você tem que orar para sua esposa. Talvez o cenário hoje é que você tem que orar pela tua vida financeira. Talvez o cenário hoje é que você tenha que se libertar de algo que está te corroendo. Mas Jesus está dizendo para você, você só não pode perder a visão. Porque vai ter dias dentro desse cenário que vai estar sol, vai ter dias que terão tempestades, outros terão ciclones, outros terão rosas. E não é que são as estações? Alguém morreu aqui porque passou outono, verão, primavera, inverno? Alguém aqui morreu porque mudou do verão para o inverno, do inverno? Alguém aqui já morreu porque passou de estação? Não. Você acostumou-se a declarar vitória no verão, na primavera. No inverno você está fechado. Porque Deus é tão poderoso que as estações, elas trazem uma identidade pessoal para cada um de nós. E Deus está dizendo, toda proposta que tem debaixo do céu era para trazer uma identidade pessoal a cada um. É para mudar o estado intelectual de cada um. É para você se levantar e dizer, Deus, eu sei que até aqui eu fiz o que era errado, mas daqui para frente eu quero me levantar para cumprir o certo. Eu quero me levantar para fazer as coisas de uma maneira diferente. Cristo nos dá esta oportunidade de nos levantarmos para viver coisas novas. E deixa eu dizer algo para você. O viver o novo depende se eu vou abandonar o velho. E para eu abandonar o velho, eu preciso tomar algumas decisões. O Espírito Santo de Deus, que não me deixa enganado, está dizendo para mim que tem uma pessoa aqui nesta live que precisa tomar uma decisão, mas está dizendo, o que é que eu faço? Jesus está dizendo, você sabe exatamente o que tem que fazer. Você precisa tomar decisões. Porque enquanto tu não aprender a tomar decisões, Sônia, você não vai sair do lugar que você está. Jesus está dizendo isso aqui hoje. Tem uma pessoa aqui que vai ter que aprender a tomar decisões.
Porque se não aprender a tomar decisões, ela não vai sair da estação de inverno que ela está vivendo. E o Pai poderoso, grandioso, digno, entronizado, Ele olha para você hoje e Ele diz assim: ei, manter-se dentro da proposta de Deus é se manter evoluindo, é se manter sendo acrescido pelo céu, é manter a mente renovada, é a metanoia do céu que transforma o teu cérebro a cada dia para que você siga e para que você acompanhe a proposta de Deus. Irmãos, imagina que Deus olha para você quando você é criança, igual olhou para mim talvez e disse assim: ó, essa daí vai ser pastora. Mas imagina que eu tivesse uma altura dessa do meu campeonato, perdendo meu tempo, batendo boca com os outros, militando em rede social. Deus ia poder contar comigo para esse propósito? Deus ia poder contar comigo para esse projeto? Mentindo, exemplo, roubando, enfim, não. Em algum momento eu entendi que tinha algo diferente na minha vida e eu me lancei. Eu fui estudar, eu fui me preparar, mesmo sem entender. Mas eu me lancei dentro do projeto de Deus. Eu me preparei para viver o que vivo hoje. Bem-vindos, gente, sejam bem-vindos em Cristo Jesus. Porque toda luta, ela revela sinais. As lutas que você está passando hoje, ela tem alguns sinais que você precisa identificar. O que Deus quer de mim? Para onde Deus quer que eu vá? O que Deus quer que eu viva? Qual é a caminhada de Deus na minha vida? O que Deus quer para mim? Aonde é que Deus quer que eu evolua? Qual é a metanoia do céu que está condicionando a minha mente hoje? Paulo já dizia, ó, mantenha sua mente renovada. Quem tem uma proposta de Deus, todo dia o Espírito Santo de Deus vai soprar algo na tua mente. O Espírito Santo de Deus vai dizer: muda isso, muda aquilo, pare com esse comportamento, pare com aquele outro, mude isso, muda aquilo outro. Ei! Porque não tem como Jesus cumprir na tua vida se você continua se comportando como sempre se comportou. Não tem como a proposta de Deus acontecer se você não está disponível a evoluir. Se você gira no mesmo círculo. Eu gosto muito de usar essa palavra do círculo de Amaleque. É aquele círculo de deserto, de saqueamento. Fui saqueado, perdi de novo, estou em prova, estou em luta. Mas os que eram saqueados eram os que pararam de olhar para o projeto de Deus e ficaram enfraquecidos no meio do deserto. E não é que temos habilidade de nos enfraquecermos dentro da proposta de Deus? De ficarmos só olhando, vou perder isso, vai acontecer aquilo. Desabilitamos Deus ser quem Ele é, Deus. Tiramos a proposta de que Deus é Deus e passamos a olhar para as coisas carnais como se elas fossem mais importantes do que aquilo que Deus tem o poder de cumprir. E aí nos dedicamos ao medo, à dúvida, às falhas humanas que fazem parte do nosso comportamento. Mas andar com Deus é abdicar das visões que estamos tendo para carregar a certeza de que tem um Deus. E que ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, eu todavia me alegrarei, porque eu sei quem tenho crido. E sei que por certo o meu Redentor vive e Ele vai se levantar em meu favor. Agora, irmãos, o favor de Deus é conectado com a fé. E o favor de Deus é conectado por Deus, não por você. É Ele quem sabe o tipo de favor que vai revelar na sua vida. Deus! É Ele quem sabe qual é a produção do favor que você necessita. Às vezes, irmão, nós vemos alguém, irmão, passando por um vale e nós falamos: por que, Deus? E Deus está dizendo: estou tratando. E tem gente que não entendeu que no tratamento de Deus é tempo de evolução. Porque se eu não evoluir, eu morro.
no deserto e os amaleques levam tudo que é meu. A água, a fidelidade, o comprometimento mental, a sanidade emocional, e eu fico debilitado no meio do caminho olhando e dizendo: até quando, Deus? O Senhor vai virar as costas para mim? Deus está dizendo: estou esperando tu evoluir. Estou esperando tu parar de falar dos mesmos assuntos. Estou esperando você parar de retroceder. Estou esperando você parar de olhar para as coisas da carne. Porque, irmãos, as coisas da carne sempre vão nos corromper. As coisas da carne sempre vão nos adoecer. Aquilo que procede da carne sempre vai nos enrijecer. Tem gente que está aqui, que Deus tem um grande projeto, mas ela está assim, ó. Olha como é que ela tá. E Deus está olhando para você e está dizendo: faça a sua parte, que eu sempre estive pronto para fazer a minha. Meu Deus. Vou dizer de novo: faça a tua parte, porque eu estou pronto para cumprir com a minha. E você está olhando para os lados e dizendo: estou igual o cego em tiroteio. A tua parte é produzir frutos dentro do propósito de Deus. Oh, rabadaço, ramanta, canterá, yasu, biamina, yassi, adek, narasabia. A tua parte é olhar para a história e dizer: se Deus me disse que Ele tem um projeto, eu preciso me manter de pé, eu preciso evoluir, e eu preciso ouvir qual é o propósito que Deus tem para mim dentro do projeto. Irmãos, quantos aqui tinham a prospecção ou conhecer alguém que, nossa, esse menino aí vai ser um grande pregador, essa menina aí vai ser uma grande cantora, e daqui a pouco você vê que aquela história não deu em nada. A pessoa tinha um dom, a pessoa tinha um chamado, mas ela morreu, porque ela escolheu que morreria dentro do propósito. E é possível isso, pastor? Assim, é só olhar para Adão. Se você olhar para a trajetória de Adão, você vai entender que Deus preparou tudo e ele escolheu morrer no propósito. Você vai lembrar também de Sansão, que escolheu morrer dentro do propósito. Você vai olhar também para Nabal, que tinha o chamado de empresariar e escolheu também morrer dentro do propósito. Quantos de nós estamos respirando por aparelho, mas continue respirando? Porque o propósito não pode morrer. Porque se Deus permitir que esse propósito morra, então a tua história chega ao fim. E Deus está dizendo para mim e para você hoje: o mais difícil, irmão, não é ter um propósito, não é ter uma promessa, porque Deus é Deus de promessa e a sua palavra não anda vazia. Se Ele é um Deus de promessa, então Ele faz promessas a nós. Mas é você se manter de pé dentro da promessa. Vou dizer de novo: Deus é um Deus de promessas. A sua palavra não anda vazia. Se Ele é um Deus de promessa, eu sou uma promessa viva, você é uma promessa viva, seus filhos são promessa viva, o lugar onde você mora é promessa viva, tudo respira diante de uma promessa. Mas o teu comportamento vai definir o lugar onde você vai estar. O seu comportamento vai definir qual é a tua posição dentro do propósito de Deus. Olha, a partir de hoje eu vou largar tudo, porque minha mulher está indo embora. Você nunca teve no propósito. Você se relacionava com a tua mulher, e aí você tinha aquele âmbito religioso com ela. Quando ela foi embora, você abandonou a graça, porque a tua relação não era com ela. Ah, pastora, tive um problema, a enchente levou meu carro, não vou mais participar de nada, porque você nunca nem participou, você estava aqui por estar. Esses são as pessoas que você conhece que não têm frequência com o propósito de Deus. Elas têm frequência com aquilo que vivem, com aquilo que comem. Elas têm frequência com as coisas que a carne pode nos oferecer, mas elas não têm frequência com as coisas do Espírito. Porque ter frequência com as coisas do Espírito é outra circunstância totalmente bem-vinda, diferente. Totalmente. Jesus está dizendo para nós hoje aqui:
O povo tinha um maná. O povo tinha um maná. O povo tinha cordonice. O povo tinha água no deserto. Mas o povo queria mais. E o mais de Deus vai acontecer quando Ele achar que você está pronto para receber. O mais de Deus vai se cumprir quando Ele entender que você está pronto para viver o mais. Talvez o que você está vivendo hoje não é o tempo de Deus, da promessa se cumprir. Agora, uma coisa eu tenho que te dizer. Dentro do deserto, você vai precisar estar de pé. Prosperidade a todos os semeadores, tá? Que a bênção de Deus esteja com vocês. Dentro do projeto, você vai precisar estar de pé. Você vai precisar se alimentar do maná, da cordonice. Você vai precisar se levantar e viver o propósito. Ah, pastora, mas eu estou muito cansado, irmãos. Cansado ou não cansado, eu preciso continuar de pé. Acontecendo do jeito que eu quero ou não acontecendo, eu preciso continuar de pé. Eu preciso continuar cumprindo a proposta de Deus. De vez em quando eu recebo uma mensagem assim: eu vou largar a obra porque não está acontecendo do jeito que eu quero. Eu fico só olhando. Falo, Deus, tenha misericórdia. Como as pessoas são frágeis. Como elas andam contigo só por causa de provisões. É tão triste. Mas, irmãos, hoje, se você olhar para a tua história, você vai entender que o Deus de promessa, que não deixa a sua palavra vazia, Ele sustentou você até aqui. Tem alguns de vocês aqui que nem renda tem, mas não faltou água, não faltou a brasa, como eu pesquei de manhã. Quem estava aí na palavra da manhã? Já está lá na Spotify, já está lá na Amazon Music, e já está lá na Deezer, e já está lá no YouTube. Não faltou brasa, não faltou peixe, e não faltou o pão, que é a palavra que te alimenta. Já foi ver no YouTube? Já está lá na Deezer, na Amazon Music, na Spotify e no YouTube, amém? Ô glória, pode dar uma glória a Deus aí? Porque a misericórdia dele dura para sempre. E um dia Deus falou para mim: olha, Daniele, eu vou colocar você dentro de todas as streamers. E eu falei: esse não é o meu sonho, mas Deus falou: é o meu. Eu falei para Deus: esse não é o meu sonho, mas Deus falou assim: esse é o meu sonho. Você vai estar em todas as streams. E Deus tem cumprido cada promessa que me fez. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo sendo apedrejada, mesmo um monte de coisa, que talvez eu nem conte para vocês, porque não vale nem a pena. Mas eu me mantive no deserto de pé. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil eu estar no deserto e dizer: eu vou desistir. E se eu desistir, eu vou voltar para trás. Mas no meio do deserto, Deus quer que eu renove a minha mente. Deus quer que eu me levante. Deus quer que eu evolua. É impossível alguém entrar num deserto e não mudar, irmãos. Se ela não mudar, é porque ela não está pronta para viver a proposta de Deus. Todo deserto revela um novo tempo de Deus a se concretizar. Às vezes nós olhamos para os lados e dizemos assim: sejam bem-vindos todos. É tão desnecessário eu passar por esse deserto. Eu já diria que graças a Deus pelos desertos, porque os desertos me fizeram ser quem eu sou. Os desertos me fizeram lidar com as questões dos outros, como eu lido. E os desertos vão trazer uma evolução mental para você que humanamente é impossível viver. Só quem vive as experiências com a graça é que vai identificar o que é viver um deserto debaixo da graça de Deus. Eu vou dizer de novo: tem gente aqui que não está trabalhando, mas não faltou água, não faltou pão, não faltou peixe e também não faltou a brasa. Deus preparou essa live aqui para alimentar você dentro da tua casa. No pior momento da tua vida,
A live entrou dentro da tua casa como brasa, como pão, para mudar a tua visão espiritual, para mudar a história da tua família. Quando você achava que as coisas não iam mais acontecer. E aí Jesus olhou para você e disse: tem um tempo de evolução para você. Tem um tempo que você precisa se levantar para viver, e quem tem que protagonizar esse deserto é você. Você tem que ser o protagonista desse novo tempo, que se inicia no deserto, mas que encerra na terra prometida, aquela que mana leite e mel. Mas eu não posso botar os pés. Como que Deus vai me lançar direto na terra prometida? Porque eu tenho que pegar bagagem no deserto para poder enfrentar os gigantes, para poder derrubar a muralha e para poder chegar onde Deus quer que eu chegue. Deus está dizendo para mim e para você hoje: existem propostas de Deus que vêm acompanhada de um deserto. E eu acredito que vocês aqui, muitos de vocês estão vivendo esse tempo. Mas essa é a melhor proposta que você pode viver. Porque logo depois dessa loucura do deserto, você começa a viver as experiências das conquistas com maturidade, propriedade, conhecimento, evolução, magnetismo, visão. Porque você vai viver outros desertos. E nos próximos você vai identificar onde estão os escorpiões, aonde aqui estão as serpentes, aonde aqui tem fontes a jorrar água. Você passa a não desperdiçar as propostas de Deus. Quantas vezes você desperdiçou o propósito de Deus na tua vida? Quantas vezes você tratou a promessa que Deus entregou na tua mão de qualquer maneira? E aí hoje, a gente olha para você e diz assim, você olha para você mesmo e diz assim: obrigada, Deus, porque o deserto me fortaleceu. Mas só entende de deserto quem se arrepende do pecado. Só entende de deserto quem abre mão do pecado. Porque quem não abre mão do pecado está num deserto o tempo todo. Não sai do deserto. Só entende o valor do deserto quem abriu mão da mentira, do pecado, do passado. É simples. Porque tem uma confusão aí no meio dos crentes aí, irmãos, que a pastora vai dissertar aqui. Existe uma cambada de gente que vive de mentira, de engano e diz: estou no deserto, ora por mim. Esses aí são os que nunca vão sair, porque eles mesmos se colocaram. E existem os outros que Deus colocou no deserto para que vivamos o amadurecimento, porque se arrependeram. E o arrependimento produz frutos. Frutos de vida. E é o que você tem vivido aqui hoje. Tua mente está sendo renovada para você viver frutos de vida. Olha bem, eu sempre falo, quem veio com Moisés, Datã, Abirão e Corá foram resgatados no Egito. No meio do deserto eles se voltaram contra Moisés e foram engolidos. Não puderam usufruir da terra prometida. Tem gente que é engolido pela terra no meio do propósito. Porque começa a falar mal dos outros, começa a difamar os outros, começa a prejudicar os outros, perde a visão, e tem muitos que vão perder a visão e outros que vão chegar no propósito. Sabe por que você está aqui todo dia? Porque você disse assim: Deus, eu preciso evoluir. Eu quero crescer. Eu quero que a minha vida tenha um novo tempo. Eu não quero mais carregar o que carreguei até hoje. Eu quero viver tempos novos. Eu quero que a graça mude a minha história. E ainda que o deserto esteja queimando e escaldando a minha mente, eu vou prosseguir com Cristo Jesus. Muitos aqui entraram aqui em desespero, porque estavam vivendo um momento difícil das suas vidas. E eu fui vendo cada um de vocês evoluindo de uma maneira tão grande que a gente não tem nem como definir. Alguns de vocês aqui chegaram comigo aqui há 2 anos atrás, 1 ano e meio. Estavam em desespero total. O tempo foi passando e Deus foi revelando maturidade em cada um. Deus foi mudando cada um
Deus foi levantando cada um. Deus foi curando, Deus foi mudando a visão intelectual. Já não era mais um problema. Já era a graça que estava alcançando. Já não era uma relação que deu errado, uma vida financeira, não. Eu quero me envolver com a graça, porque eu nunca tinha ouvido falar da graça como eu tenho ouvido falar aqui. E Jesus vai mudando casas através do movimento. Sabe por quê? Porque o deserto, às vezes Deus vai usar um ponto de contato para que casas e famílias sejam alcançadas aqui. Para que a tua visão intelectual mude. Para que as estratégias do céu cheguem até você. Para que você olhe para os lados e diga: Deus, eu quero mais. Eu quero mais da tua presença. Olha que testemunho lindo. Eu quero mais da tua graça. Eu quero mais de ti, Jesus. Porque, irmãos, quando eu tenho tudo de Cristo, as perdas não definem a minha relação com Cristo. Muito pelo contrário. Quando eu estou fraco é que estou forte. Sejam bem-vindos, gente. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Quando eu estou debilitado, é que eu me aproximo do Espírito. É quando eu estou fraco, é que o Espírito Santo me trouxe para um ambiente igual a esse. Olha que loucura. Do nada Jesus trouxe essa live até você. E hoje você para e fala: como que eu vou ficar sem a live? O dia que não tem live você tem falta, tem gente que vai para o YouTube, vai para Spotify assistir os capítulos. Sabe por quê? Porque o processo de evolução nunca para. E você diz assim: eu estou em proposta de evolução. Eu quero evoluir, eu quero desenvolver, eu quero frutificar, eu quero avançar. Eu quero viver experiências com aquele que tem o poder de operar. Aí eu digo para você, sabe o que acontece? O deserto já não queima tanto. A pouca água já me alimenta, já me fluidifica. Porque eu começo a entender que o deserto foi o melhor lugar que eu podia estar para que eu pudesse viver uma mudança. E Jesus começa a mudar o meu estado intelectual, material, emocional. Jesus começa a mudar a minha estatística de vida. E no meio do deserto, irmãos, eu vou pregar sobre João Batista, porque Deus me deu uma palavra aqui agora e eu estou falando. No meio do deserto, houve um mover do céu tão grande, uma maturidade espiritual tão grande começou a repousar em mim, que quer saber de uma coisa? Eu já não ando mais desesperado. Eu já não ando mais abatido, apesar da minha vida não estar ainda como eu quero. Mas eu não ando mais desesperado porque eu sei em quem tenho crido. E sei que por certo o meu Redentor vive e Ele vai se levantar em meu favor. Ele vai se lembrar de mim. Mas quando eu olho para o deserto e eu me comporto como Datã, Abirão e Corá, é claro que em algum momento a terra vai me engolir. É claro que em algum momento eu vou deixar de evoluir. Porque a evolução é uma proposta de quem entende que o que você está vivendo hoje é Deus mudando o teu estado intelectual para que você se aproxime dele. Oh, aleluia! Mas então eu fico igual um disco arranhado. Ai, eu não vivo isso, eu não vivo aquilo, eu não resolvo isso, eu não resolvo aquilo. Pense comigo. Se nem Deus faz você evoluir, que dirá eu? Se nem Deus, que é Deus, te faz evoluir, que dirá a pastora? Porque quem não quer evolução, não evolui. Quando você está aqui nessa live, e você já está aqui há um tempo, você vai olhar para os que estão em torno de você e você vai dizer: meu Deus, quanta imaturidade bíblica, quanta falta de consciência cristã. É ou não é assim? Você começa a olhar para as pessoas e identificar as coisas. O Espírito Santo te dá o radar da identificação. Você começa a olhar para um, para outro, você diz: isso aí não é crente não. Isso aí não tem conhecimento da palavra não. Isso aí não entende o que é a graça não. Você começa a ter uma evolução mental maior do que a dos outros. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é inteligência emocional pura.
exala inteligência, exala preparação. E Jesus começa a preparar você e projetar você e dizer: vamos para frente. Não dá mais tempo para ficar parada aí chorando não, Agar. Era o único lugar que Agar tinha, era o deserto. Mas o anjo falou: tem água? O anjo disse assim: Agar, volte. Sabe por quê, irmãos? O deserto é aquele silêncio absoluto, que não tem outra voz a não ser de Deus. E Deus teve que colocar você em um silêncio absoluto, para trazer você para a proposta da graça, para poder amadurecer o seu estado, para que o projeto se cumpra, para que o milagre aconteça, para que a reparação e a restituição sejam reveladas e derramadas para nós. Então Jesus hoje está olhando para mim, está olhando para você, está dizendo: ei, eu estou te projetando, eu estou te preparando, eu estou te levantando, eu estou te curando, eu estou te erguendo, eu estou te colocando de pé para viver coisas novas. Mas alguma coisa sai do trilho e você renuncia àquilo que viveu com Jesus no deserto até hoje. E aí Jesus fala: não tem relacionamento comigo. A tua relação é com a água, a tua relação é com o peixe, mas não é com a brasa. E Jesus está dizendo hoje para nós, essa noite, essa tarde que já está virando noite: eu não sei qual é o deserto, mas uma coisa eu posso te dizer, irmãos: tu entrou no deserto de um jeito, tu talvez está no meio do deserto ou está saindo, mas tu está saindo de outro jeito se tu entendeu que o deserto foi o lugar que Deus te colocou para tratar você. Amém? O anjo está dizendo para mim assim: fale para este povo parar de olhar as laterais do deserto. Meu Deus. Para eles pararem de olhar as laterais do deserto, mas para eles seguirem em frente. Tem gente aqui que está parado olhando a lateral. Ah, porque fulano tá não sei o quê. Ah, o deserto é teu. Quem tem que enfrentar ele é você. Porque você está aí, porque você tem que enfrentar escorpiões, você tem que enfrentar calor, para você chegar na terra que Deus te prometeu. E que se Deus te prometeu algo, Ele é completamente fiel para cumprir. Ele é poderoso para mudar o percurso, Ele é poderoso para mudar a história, Ele é poderoso para te levantar no meio das batalhas espirituais que você está vivendo. Oh, aleluia! Mas quando eu olho para mim e eu digo: estou passando por um vale, mas eu não compreendo que aquele vale é a proposta de evolução que Deus tem para mim, para eu chegar aonde Deus quer que eu chegue, eu fico estagnado. Porque o deserto também tem o poder de estagnar ou engolir. O deserto tem o poder de nos paralisar, nos estagnar ou de nos fazer prosseguir. Então eu não sei, irmãos, qual é o deserto que tu está enfrentando, mas uma coisa eu tenho a certeza de te dizer: que se você se manter alimentado dentro desse deserto, o Senhor dos Exércitos irá mudar a tua trajetória completamente. Irmãos, hoje eu estava refletindo sobre Mateus 14, sobre João o Batista. Quem já ouviu falar sobre João o Batista? Quem aí já ouviu falar desse querido que veio preparar o deserto para Jesus, o caminho no deserto?
aquele que vivia arrependei-vos, convertei-vos, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, aquele que prepara o caminho para Jesus. Eu quero falar sobre João, o Batista. E eu peço a vocês que compartilhem esta live pelo menos com 10 pessoas. Dedo na telinha, bora bater as metas aí. Quem puder botar esse fogo aí, fogo no amigo. Sabe o que é isso? Brasa viva que será lançado sobre os membros dessa live, tá? Brasa, fogo que será lançado sobre os que estão aqui para viver o propósito da unção que procede do trono, da graça, do poder e da autoridade de Cristo. Sejam queimados, embrasados pelo poder de Deus, pela autoridade espiritual que procede do trono da graça dele, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. João Batista. Alguém se incomoda com a posição de João diante da proposta de Deus? Repita comigo. Tem alguém incomodado com a minha posição diante da proposta? Tem alguém que não tem coragem de tirar minha cabeça, mas vai pedir minha cabeça na bandeja para alguém? Tem alguém que pede a minha cabeça falando mal de mim, me defamando, tentando me prejudicar. Sabe o que, irmãos? Quando eu não consigo ser quem você é, eu vou fazer de tudo para pôr tua cabeça numa bandeja. E Jesus já começou a revelar esta tarde aqui. Para você que diz assim: pastora, tem alguém vendendo a minha cabeça em uma bandeja. Tem gente que quer ter os teus dons, quer carregar a santidade que você carrega, quer ter os movimentos dos céus que você vive, e por não conseguir, vai pedir a tua cabeça, vai tentar prejudicar você dentro do processo. Existe uma coisa sobre João Batista. João Batista não veio, irmãos, para fazer história. Ele veio para cumprir a história de Cristo. João não veio para ser aquele homem que casou, teve filhos, não. Ele veio assim como eu, pregar o evangelho do reino. E ainda que eu tenha que abrir mão da minha vontade, dos meus desígnios, dos meus sonhos, ok? Estou pronto. João Batista prepara para Jesus um caminho no deserto, para que as almas pudessem ser batizadas em nome daquele que viria, descrito pelos profetas Isaías e Jeremias. João Batista não está preocupado com ações humanas, mas João Batista está preocupado em viver a graça. Repita comigo: eu não estou preocupado com quem quer minha cabeça. Eu estou preocupado em oferecer a Deus aquilo que eu vim cumprir. Essa semana alguém me ligou e disse: olha, tem uma pessoa aqui falando mal de você. Falei: irmã, a árvore se conhece pelos frutos. Quem é essa pessoa? Ah, tá me indicando? Ah, então, preciso falar mais alguma coisa? Ela: claro que não. Falei: então tá tudo bem, prossiga. Não se preocupe. As pessoas oferecem aquilo que elas têm. As pessoas entregam aquilo que elas têm. Uma coisa eu tenho certeza, irmãos: se eu ando com Deus, quem me justifica é Ele. E num bairro onde eu não tenho nada a ver, Deus levantou uma mulher que se incomodou, me mandou uma mensagem e veio me contar algo que estava acontecendo pelas minhas costas. E tá tudo bem. Todo recalcado tem que falar algo de mim e de você. Faz parte do processo de quem não anda com Deus. Escute essa. Todo mundo que tem um recalque e que não pode carregar o que você carrega, vai tentar arrancar a tua cabeça em cima de uma bandeja. Sabe por que tem alguém tentando prejudicar você? Sabe por que tem alguém falando do teu casamento? Sabe por que tem alguém falando do teu ministério? Porque essa pessoa nunca vai ter a mentalidade como a tua. E se eu não tenho a mentalidade igual a tua, eu preciso que alguém arranque a cabeça e me dê na bandeja. Porque o que havia sobre a mentalidade de João Batista?
O novo nascimento, a inteligência intelectual, a preparação do deserto, a santificação, a rabadassubia, reminandarabastoracandubinaga. E Jesus está dizendo para você hoje, algumas pessoas estão pedindo a tua cabeça porque elas nunca vão poder ter o entendimento da graça como você tem. Porque João Batista veio diferente, como eu disse, comendo gafanhoto, comendo mel, se vestindo de peles. Ele veio com uma preparação espiritual diferente. E se a pessoa não pode ter o que você tem, ela vai tentar arrancar a tua cabeça a qualquer custo. Porque a tua cabeça procede da graça. E tem outra. Satanás odeia pessoas pensantes. Satanás odeia pessoas que têm a mente renovada, a metanoia do céu. Ele quer ver você habilitado, desestruturado. Ele quer ver você dando passos para trás, mas ele não quer ver você andando para frente. João Batista tinha uma mentalidade acima do teu tempo, porque João Batista veio preparado para o céu, para preparar o evangelho para Cristo. Tem pessoas, irmãos, que vão levantar um falso contra você. E eu vou dizer a você por quê. Porque o teu entendimento intelectual está incomodando alguém. Repita comigo, Deus. O meu entendimento intelectual está incomodando alguém. Tem alguém que está muito incomodado com você. Porque você dá frutos. Porque você está de pé depois de todas as guerras que você enfrentou. Você ainda está de pé depois de todo o movimento que fizeram para te matar. Sim. Tem alguém aqui? Que a pessoa diz assim, ó, a pessoa não está feliz porque a outra está de pé, não. Ela está triste. Ela está triste, sabe por quê? Porque as pessoas gostam de ouvir as notícias de que você errou e que você está progrinado no erro, de que você não se levantou. A pior notícia para alguém que não carrega a graça é entender que você se levantou depois das quedas, depois do que perdeu. Sabe por quê? Porque a tua relação não é com o que perdeu, mas a tua relação é com aquilo que o teu pai vai te acrescentar. Eu vou dizer de novo, a tua relação não é com o que você perdeu, mas é aonde o teu pai celestial ele vai te levar. Quais são os projetos que Deus tem levantado para você? Tem gente que ele impregna os outros para deixar a tua cabeça abate. Fulano não presta, ciclano não presta, Beltrano não presta, fulano é isso, ciclano é aquilo. E Jesus está dizendo para mim e para você hoje, não se preocupe com aqueles que querem tirar a tua cabeça. Sabe por quê, irmãos? O estado intelectual aterroriza o inferno. Tem pessoas que elas são as mortandades que assolam o meio-dia. Porque a pior coisa para elas não é que você pecou, que você caiu. Não, isso para elas é lucro. Mas a pior notícia para elas é saber que você se levantou. E aí ela vai tentar pedir a tua cabeça na bandeja de qualquer maneira. E qual é a nossa relação de maturidade com isso, pastora? Prosseguir. Qual é a relação de maturidade com tudo isso, pastora? Seguir em frente. Porque o seguir em frente incomoda quem não carrega a graça. As pessoas que não têm a proposta de Deus, elas vão ficar desesperadas quando entenderem que você se levantou e resolveu prosseguir. Se levantou e continuou a caminhada. Não interessa o que elas pensam de nós. João Batista incomodava justamente pelos dons que carregava. Escute. Em algum momento da tua vida tu disse, como que essa pessoa está fazendo isso comigo? Mas eu estou te respondendo hoje. Porque o dom que você carrega incomoda os outros. Os frustrados, os debilitados, os abatidos, os que não constroem nada, incomodam-se quando você se levanta depois de uma queda. Quando você olha para o lado e diz, Deus, o Senhor está comigo, eu vou prosseguir, eu vou permanecer, eu vou continuar.
Eu vou adiante. Eu não vou deixar Satanás levar aquilo que é meu. Oh, aleluia! Mas Jesus está dizendo para você: não se preocupe com aqueles que estão pedindo a tua cabeça. Siga em frente. Imagino que João ia dizer: por que estão pedindo a minha cabeça? Só um minutinho, gente. Só que Jesus está ministrando no coração dos irmãos que justamente você vai incomodar alguém pelas propriedades de Deus que você carrega. Irmãos, escute isso. Alguém vai tentar matar os teus sonhos. Alguém vai tentar botar a tua cabeça a prêmio. Alguém vai de um em um falando mal de você para tentar desabilitar aquilo que Deus te escolheu. João Batista era um escolhido de Deus. Oh, aleluia! Tem gente que vai fazer de tudo para falar mal do teu casamento, dos teus filhos, do teu ministério, da tua empresa, eu não sei. Mas João Batista carregava o formato do céu. Para João Batista morrer era lucro, porque João Batista veio para cumprir. E se você veio para cumprir algo na terra, pastor, eu vim para empresariar, eu vim para pastorear, eu vim para evangelizar, não interessa a opinião dos outros acerca da tua cabeça. O que interessa é o projeto que tem que estar de pé. O que interessa é a projeção de Deus sobre você. O que interessa é que Ele vive e eu posso crer no amanhã dEle. Jesus está dizendo para você hoje: mantenha sua cabeça no lugar. Ainda que tenha alguém tentando destruir os teus sonhos, só vai destruir se você permitir. Só vai tocar se você for permissivo. Mas se você carregar a maturidade da graça, você vai olhar e vai dizer: isso não me atinge, porque eu creio num Deus que é poderoso. Eu creio num Deus que é grandioso. Eu creio num Deus que tem poder no mundo espiritual. Eu creio num Deus que tem poder de me sustentar no meio de qualquer guerra, no meio de qualquer batalha. Deus te separou para um projeto, assim como separou João Batista. E Deus está dizendo: tua relação não é aqui na terra, tua relação é comigo. Não esteja incomodado com os arrancadores de sonhos, os tomadores de cabeça, os perturbadores de entendimento. Quem aqui já foi perturbado por alguém sabe o que eu estou falando? Alguém tocou na tua vida, na tua família, alguém tocou no teu caráter. Mas não deixe essas pessoas roubarem o que é teu. Que é a relação entre você e Deus. Irmãos, se eu for levar à risca mesmo todo comentário que tem nos meus vídeos, eu não acordo nem de manhã. Tem uns que me chamam de louca, outros falam que eu grito demais. Os vídeos aí que tem aí, tem tantos comentários agressivos que não dá pra perder tempo. Eu não tenho como perder tempo com isso. Entendeu? Chega o ponto que você não dá mais conta de perder tempo com bobeira. Deixa quem quiser falar o que quiser falar e falar. Tudo bem. Tem hora que não vai dar mais conta. Eu não vou dar mais conta de ficar apagando anúncios, porque as pessoas, elas agridem as outras involuntariamente. Elas não têm motivação, elas entram para agredir os outros. Isso aí faz parte do propósito de quem prega a palavra de Deus. E com João Batista não era diferente. Amém? Vamos dar uma lida aqui nesse texto? Mateus 14. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos
e por isso forças miraculosas operam nele. O que eu falei? Se uma pessoa não pode com você, ela vai tentar tirar a tua força. E quais são as ferramentas do diabo para acabar com a força de alguém? Inveja, olho grande, vai querer defamar você, vai querer levantar um falso testemunho contra você, não é assim? Herodes reconhecia que havia algo sobrenatural sobre João Batista. E a única maneira que ele tinha era matando João Batista. E tem gente que tenta matar o teu sonho porque não sabe lidar com o teu propósito. Vou dizer de novo. Tem gente que vai tentar matar o teu sonho porque não consegue lidar com o propósito de Deus na tua vida. Com os dons que Deus te entregou, com o projeto que Deus colocou na tua mão. E tem pessoas que vão tentar acabar com você a todo custo, porque elas não conseguem lidar com a prosperidade de Deus sobre você. Oh, aleluia! Então, irmãos, elas vão usar a única ferramenta que tem, a língua. O disse-me-disse, a fofoca, a dissensão, a mentira, contenda. Esses são os provadores e tocadores do projeto do diabo. Escute. Esses são os que conduzem o projeto do diabo. Batemos 41K para a honra, para a glória, para o poder e para a autoridade de Deus. Amém? Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo. Meu Deus, porque consideravam João como um profeta. Peraí. Tem gente, irmãos, que ela não diz na tua cara o que ela pensa, mas ela vai pelas tuas costas difamando você. Quem aqui já viveu isso? A pessoa ela não tem coragem de chegar na tua cara e dizer assim: você é isso, isso e isso. Mas ela vai de casa em casa, de pessoa em pessoa, defamando você. Porque ela tem medo da proposta que Deus derramou sobre você. No fundo, ela tem medo daquilo que você carrega. Muito forte, né, irmão? Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu, com juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Ela foi instigada por quem? Por quem que a filha de Herodias foi instigada? Por Herodias, irmãos. Pela sua própria mãe. Tem gente que está levando a tua cabeça, instigado pela contenda dos outros, instigado pela palavra negativa dos outros, instigado por aquilo que os outros estão falando. Oh, aleluia! Oh, rabadassubi na mandaradacia dekinabio manabasibia. Herodias não queria ouvir a verdade. João Batista vira para Herodes e diz: você está vivendo com a irmã do seu irmão. Isso é pecado, você está vivendo errado. Você não tem o direito de viver com ela. E tem gente que está confrontado pela palavra da verdade que sai da tua boca. Meu Deus! Pela unção de integridade que o reino de Deus tem revelado sobre você. Oh, aleluia! Porque você tem levado o projeto de Deus com integridade. Tem gente que está incomodado com a unção da integridade que repousa sobre você. Só que João Batista não era como nós. João Batista só veio com o propósito de preparar o caminho no deserto para Cristo. O lugar de João Batista era, com Cristo. E Jesus está dizendo para você: o teu lugar não é no meio dessas pessoas maldosas, mas o teu lugar é na minha presença. O teu lugar é no meu conforto, é no meu direcionamento, é na minha caminhada. E é por isso que você está olhando para muitos hoje. Você está dizendo: Deus,
Eu não quero mais andar com fulano. Eu não vou mais num ambiente com ciclano. Eu não ando mais na casa de fulano. Você já reparou como você está seletivo ultimamente? Como a tua visão intelectual mudou? Como você está evoluindo espiritualmente? E sabe por quê? Porque a graça está te alcançando. E quando a graça nos alcança, irmãos, podem até levar a nossa cabeça numa bandeja. Porque a proposta de Deus está dentro do meu coração. A relação entre mim e Deus, ela está de pé. E nada nem ninguém vai impedir o projeto de Deus de se materializar. Então, irmãos, eu não sei. Talvez você chegou aqui muito chateado, porque tem alguém tentando atrasar o teu projeto. Tem alguém que vai dançar em troco da tua cabeça. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Quem te garante é Deus. Quem garante você é Deus. Ainda que eu tivesse que perder a minha cabeça, mas eu estou em Cristo e Cristo está em mim. E é Ele quem define os cenários em que eu vou estar. É Ele quem me levanta, é Ele quem me sustenta, é Ele quem abre portas, é Ele quem movimenta, é Ele quem quebra cadeados, é Ele quem faz o sol funcionar ou parar. Oh, aleluia! Resumo da história. Deixa os fofoqueiros falarem de você. Tem gente que está indo de um em um, disseminando fofoca contra você. Mas o Senhor dos Exércitos é quem garante você. É Ele quem faz justiça por você. É Ele quem te levanta, é Ele quem te cuida, é Ele quem te alimenta, é Ele quem te sustenta. Essas pessoas são só ferramentas que o diabo usa para tentar tirar você de dentro do projeto. Você está dentro de um projeto. Não olhe para os lados, não olhe para cima, não olhe para baixo. Só prossiga, só caminhe, só continue, só siga em frente. Prossiga, 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 não pare. Porque o melhor de Deus ainda está por se cumprir na sua vida. Diante da maturidade espiritual que você tem vivido. Diante do poder de Deus que tem se levantado sobre você. Irmãos, as pessoas quererem o nosso mal, elas quererem o nosso mal, elas serem ingratas, isso não está no nosso controle. Isso é opcional de cada um. Agora, como eu vou lidar com essa energia da ingratidão já é uma escolha pessoal minha. Vê se você entende. As pessoas prejudicarem as outras é uma opção pessoal de cada um. Agora, você recepcionar esse ato de alguém, aí já é uma coisa pessoal de cada um. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, não se preocupe com aquilo que está acontecendo em torno de você. Creia no Deus de milagre, creia no Deus de poder, creia no Deus de autoridade, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E que esta situação conturbada que você está vivendo, talvez, é Deus amadurecendo você. Irmãos, você já pensou se você hoje tem uma empresa com 300 funcionários? Você acha que nenhum deles ia tentar te prejudicar, ia falar mal de você? Como é que seria? Todo crescimento revela inimigos. Em todo crescimento vai ter um Herodias. Em todo crescimento vai ter um Herodes. E se você não sabe lidar com os poucos, como é que Deus vai botar você para lidar com muitos? Eu, ministerialmente, irmãos, não apoio que a gente deva ter uns 200 mil seguidores hoje, colocando com as outras redes. É impossível.
as pessoas não terem opiniões diferentes. Um monte vai falar bem de mim, um monte vai falar mal. Tem gente que nem me conhece, que chega aí falando e me ofendendo, me chamando de 71 e nunca conversou comigo, nunca tomou um café comigo. Então a gente não pode ficar parado para aqueles que pensam mal da gente, não. A gente tem que olhar para aqueles que se conectaram conosco, que têm a mesma metanoia intelectual que nós, que é viver o propósito da graça, que é olhar e dizer: vou orar por você, tô junto com você, vamos caminhar aqui, vamos caminhar ali, vamos crescer ali, vamos desenvolver ali, vamos para cima. É essas pessoas que a gente precisa ter do lado. Exatamente, Camila. Eu não posso perder aquilo que eu conquistei até hoje porque alguém tem uma opinião contrária a mim, porque alguém tem uma opinião contrária a você. Irmãos, se você anda com pessoas que têm o discernimento da graça, eu, por exemplo, se uma pessoa vier falar mal de alguém, depende, né? Às vezes alguém vai falar alguma coisa que é um alerta, mas eu vou analisar. Poxa, mas fulano não é assim. Não, isso está errado. A gente tem a nossa posição. Mas quando tem pessoas com a cabeça vazia, a pessoa vai levar a fofoca à frente. Como eu estava pensando essa semana, eu falei: Deus, como é que pode, né? Quantas pessoas ridicularizando o Evangelho. O Evangelho se tornou uma coisa ridícula acerca das pessoas que foram levantadas aí. Esse menino Miguel, aquela moça Renálida. Eu fiquei olhando, eu falei: Deus, é muito triste. Porque a proposta é que nós levemos o Evangelho puro. E o Evangelho está sendo conhecido ultimamente como chacota. E isso é muito triste para nós que temos pregado a palavra. Porque nós estamos vendo o nosso trabalho, por água abaixo. Porque quando tem chacota, está todo mundo compartilhando. Mas tem uma palavra igual a essa, eu tenho que implorar para as pessoas compartilharem, curtirem, comentarem. Mas, irmão, bota uma treta para tu ver. Bota aí, Felipe, como é que é? Zé Felipe e Virgínia separaram. Pronto. Parou o país. Irmão, o que eu tenho a ver com vida de Virgínia e Zé Felipe, irmãos? Me desculpa, é muito triste, porque é um casal jovem, bonito, com meninos bonitos, filhos lindos. É triste. Mas parou o país. Virgínia é presidente, é política, Zé Felipe, eu não entendo, eu queria entender até. Não, irmãos. Ela é uma moça que tem milhões de seguidores porque fez dancinha. Enriqueceu as custas de bobo, de trouxa. Tenho nada contra ninguém, não tô aqui falando mal da moça. Escudo de trouxa, de bobo. Mas e Jesus? Então, irmãos, se nós tenhamos a nossa mentalidade evoluída, que cada palavra aqui seja um novo projeto de Deus na sua vida. Que cada palavra que tem sido ministrada aqui seja um novo tempo de Cristo para você. Tenha a evolução da graça sobre você. Que você olhe e diga: Deus, eu quero viver esse evangelho maduro. Esse evangelho que me tira dessa circunstância de bobeira, de besteira, de nhenhenhé. Para viver as coisas de Deus. Para viver as coisas extraordinárias que o nosso Pai tem para nós. Que nós possamos andar seguros. Porque quem anda com o Espírito Santo carrega a segurança. Quem anda com o Espírito Santo vive um propósito de evolução. Quem anda com o Espírito Santo não se aterroriza com aquilo que não aconteceu ainda. Mas nós vamos prosseguir, irmãos. Levando esse evangelho puro, cristalino, genuíno. Esse evangelho transbordante. Que você diz assim: eu quero ouvir a palavra, eu quero estar na palavra, eu não quero mais ouvir bobeira. Vai ter pregação de palavra, eu tô dentro. Vai ter live, eu tô dentro. Eu quero evoluir, eu quero viver com Cristo. E ainda que estejam pedindo minha cabeça, tá tudo bem. Tu acha o quê, irmãos? Que em algum momento as pessoas não vão invejar você? Que em algum momento elas não vão querer a tua cabeça? Que em algum momento você está produzindo, você está próspero, alguém vai olhar e vai tentar matar os teus sonhos, porque nunca vai ter a prosperidade que você tem.
se você olhar e dizer, é verdade, pastora, estão falando de mim, vão continuar falando, irmãos. As pessoas se incomodam com árvores que dão fruto. Eu falava de manhã sobre isso. Crente mata crente que dá fruto. Tu quer ver uma safra de invejoso, é o crente. Se ele vê um outro crente próspero, se ele vê um outro crente com um carro melhor, se ele vê um crente postando que está comendo bem, ele quer te matar. Ele vai fazer de tudo para tirar você de circulação. Sabe por quê? Porque ele não vai se levantar para viver o que você vive, mas ele quer ter o que você tem. A inveja, o espírito da inveja que permeia. E você tem que ter uma autoavaliação dos lugares que você pisa, das pessoas que frequentam tua mesa, das pessoas que sentam com você para comer 1 quilo de sal. Porque, irmãos, o pai do invejoso é Satanás. É o paizinho deles. É ele que foi expulso do céu porque queria ser mais do que Deus. Cuidado com o coração, porque dele procedem as saídas da vida e ele é corrupto, desesperadamente corrupto. Ainda que estejam tentando vender a tua cabeça, não se preocupe. Quem garante a você é Deus. Pastor, quem me garante é Deus. Quem me mantém é Deus. Quem me alimenta é Deus. Quem me sustenta é Deus. Quem me faz acordar é Deus. Quem muda a minha história é Ele. É Ele quem tem o poder de operar. E se você entende que tem pessoas tentando parar o teu projeto, prossiga. A pior resposta para quem quer o teu mal é saber que você está de pé. Escute isso. Se tem uma coisa que irrita o diabo, é saber que a tua vida está de pé. Porque você caminhou e teve alguém que teve que ficar para trás. E isso dói. Dói na vida de quem não está pronto para evoluir. E nesta noite, irmãos, eu quero liberar essa palavra para você. Mantenha o seu projeto de pé. Não olhe para os lados, não olhe para baixo. Prossiga. E ainda que pessoas estejam tentando matar os teus sonhos, o que é meu ninguém tira. Aquilo que Deus me entregou nas minhas mãos, só Deus pode me tirar. Fora isso, podem falar, podem tentar, não. Eu vou seguir com Cristo. Eu vou seguir de pé. Eu vou caminhar diante da graça. Eu vou caminhar diante do projeto. Eu vou caminhar diante da presença. Eu vou caminhar diante do propósito. E Ele vai estar comigo. Oh, aleluia! Irmãos, amanhã de manhã eu tenho mais exames para fazer de manhã. Eu falei para vocês terem um pouquinho de paciência comigo essa semana, que eu tô fazendo muitos exames, não só eu, como muita gente aqui da minha família, porque a gente tá para fazer uma viagem e eu tô aproveitando para fazer check-ups. E até porque, irmão, a gente fica tempo sem fazer as coisas, porque não dá tempo. Mas eu vou estar em live de manhã, tá? Eu só não vou precisar se vai ser 8h30 em ponto, mas eu vou estar amanhã de manhã na live, tá? De repente umas 9h30, mas eu venho direto pra cá. É da Barra pra cá, pra minha casa, se não tiver trânsito, uns 15 minutos. Aí, de vez em quando tem um trânsito pesado, eu não sei como é que vai estar. Mas eu vou chegar lá às 7 horas da manhã. 7 horas eu já vou estar lá no laboratório pra fazer os exames que faltam. Eu tô fazendo tudo segunda, mas essa semana eu tive que agendar em alguns horários que não tinha, né? Mas amanhã eu vou estar aqui, de qualquer jeito. Nós vamos estar aqui com a palavra de Deus, com esse evangelho de cura, de salvação, de libertação e de transformação. Irmãos, eu queria pedir aos irmãos para me seguirem nas redes sociais, tá? @pra.daniele com 2 L's Barreto. E comentem também. Estamos nas plataformas de podcast, lá na Deezer, na Amazon Music e na Spotify, tá? Por favor, siga-nos lá, compartilhe, amém?
Tem 3 plataformas de podcast para você identificar qual que você gosta mais. Tem gente que só gosta da Spotify, tem gente que gosta da Amazon, tem gente que gosta da Deezer. Nós estamos em 3 plataformas para você ver qual que você gosta mais. Amém? Temos a mesma mensagem no YouTube, para você não perder o ministério de vista. Amém? Temos vídeos no Instagram, canal de milagres. Comentem. E estamos também no Kawaii, no Facebook. Ó, a Maria falou, eu amo a Spotify. Se você parar para analisar, todo dia eu tô botando mensagem lá. E nós entramos para evoluir, irmãos. A evolução é gradativa e é no tempo de Deus. A minha parte eu vou fazer. Vê se vocês entendem. A minha parte eu vou fazer. Paulo planta, Apolo rega e quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Amém? O meu papel é plantar. O papel de vocês é regar. E o Espírito Santo vai dar o crescimento. Você entende? Então, o meu papel é todo dia botar os episódios, é todo dia fazer as capas e alimentar as redes. E nós vamos continuar fazendo por isso. E orando pela obra. E Deus é que vai cumprir o desenvolvimento que Ele tem que cumprir. Amém, irmãos? A materialização é Deus que vai dar o crescimento, tá? Então, a parte de vocês é regar. Amém? Ó, estão salvos. A parte de vocês é regar, a parte de vocês é compartilhar, a parte de vocês é curtir, a parte de vocês é honrar a obra. Amém, irmãos? E isso é muito importante para nós. Então, o meu muito obrigado a todos que ficaram conosco. Amanhã, irmãos, eu vou estar pela manhã. Eu não sei se eu vou conseguir chegar às 8h30, mas eu acredito que 9h30 eu já estou no ar, tá bom? Porque eu não sei como é que vai estar o trânsito. Eu vou sair cedo, vou estar no primeiro horário lá do laboratório que abre, para poder estar de volta cedo. Mas eu não sei como que vai ser lá, se vai ser rápido, enfim. Mas de manhã eu vou estar aqui. E amanhã, ontem tá gravado lá, tá? Ontem tá lá. O episódio de ontem tá lá, tá no YouTube. Dá uma olhadinha lá que tá no YouTube, tá na Spotify, tá na Amazon e tá na Deezer, tá bom? E esse episódio aqui agora que eu tirei também, vou tirar e já vou colocar lá automaticamente, tá? Então sejam Apolos. Reguem bastante para que nós alcancemos almas. Amém, irmãos? Porque tem pessoas que precisam ouvir essa palavra aqui. Tem pessoas que precisam viver uma evolução profética, assim como você tem vivido todos os dias. Tá bom? Muito obrigado a todos que ficaram. Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês. Que a graça esteja com vocês. Um beijo grande para vocês. E até amanhã. Em nome de Jesus. Beijo, Gabi. Amo vocês também. Sejam muito bem-vindos sempre aqui, tá bom? Tchau, tchau.